A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de A Semana Política com André Pinotes Batista, deputado do PS eleito pelo Distrito de Setúbal, com Bruno Dias, deputado do PCP eleito pelo Distrito de Setúbal, e este programa conta também com Nuno Carvalho, deputado eleito pelo PSD, igualmente pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, que hoje não vai participar, está no estrangeiro e não consegue participar no programa de hoje. Vamos ter André Pinotes Batista, a quem cumprimento. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde. E vamos ter também Bruno Dias, do PCP. E os temas que temos para hoje são 4. Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS com 62% dos votos a nível nacional. No Distrito de Setúbal venceu ainda por mais do que isso, por 66%. Temos a coligação PSD-CDS-PP na Forja, é um dos outros temas para hoje, assim como a entrevista de Rui Rio, o ex-líder do PSD, arrasou o Ministério Público e defende que a Procuradora-Geral da República devia demitir-se. Para o final, um quarto tema, o ataque a um grupo de imigrantes indianos nas praias do Sado, em Setúbal, que, segundo a investigação, tem também motivação racista. Começamos pela eleição de Pedro Nuno Santos, o primeiro dos temas que referi, e por André Pinotes Batista, que foi precisamente o coordenador da campanha de Pedro Nuno Santos no Distrito de Setúbal, um dos distritos onde essa candidatura obteve resultados mais expressivos. Pedro Nuno Santos ganhou com 66% dos votos no distrito e conquistou mesmo 11 das 13 concelhias, só não venceu em Palmela e Alcochete. E aproveitando esta coincidência de André Pinotes Batista ser também o responsável da candidatura, eu perguntava-lhe como é que recebeu, como é que comenta esta performance, estes resultados no Distrito de Setúbal. Queria, antes de mais, cumprimentar todos os nossos ouvintes, naturalmente que, tendo sido endossado pelo Pedro Nuno Santos o convite para eu liderar a candidatura dele, no Distrito de Setúbal tivemos a oportunidade de definir uma forma de estar, linhas orientadoras da forma como nos apresentaríamos perante os militantes do Partido Socialista e perante a sociedade civil, objetivos eleitorais, e também um compromisso de trabalho comum entre nós para o futuro. Todos os objetivos foram cumpridos, obviamente que isso é motivo de grande satisfação, é um dever cumprido, no fundo, e eu hoje tenho que deixar uma palavra, antes de falar de Pedro Nuno Santos, tenho que deixar uma palavra a Euridice Pereira, que convidei para a mandatária regional, juntamente com o Pedro Nuno Santos, e que aceitou, mas também as pessoas que estiveram comigo na direção de campanha e aos pontos focais em cada concelho, que tornaram possível que em Setúbal a mobilização tenha sido tremenda. Em cada 10 militantes, 7 foram votar. E isso revela bem a vitalidade do PS do Distrito de Setúbal e revela bem a forma livre com que todos decidiram participar. Pedro Nuno Santos, ao obter o dobro dos votos de José Luís Carneiro, tem uma vitória muito generosa. Uma vitória muito generosa que, obviamente, não faz com que não tenhamos que respeitar aquilo que foi também a votação de José Luís Carneiro, e em sentido inverso, José Luís Carneiro poder também compreender a expressão livre dos militantes ter resultado numa manifestação tão clara de eleição ao Pedro Nuno. O que me parece que é relevante aqui, e discutia isto com o professor Costa Pinto antes no sábado de entrar para estúdio na RTP, houve de facto aqui uma opção dos militantes entre duas personalidades diferentes. Duas personalidades que são reconhecidas no universo socialista, que são reconhecidas na sociedade civil, mas que representam coisas diferentes na forma de estar na política. E a opção dos militantes foi clara, e que se desengane quem pensa que porque o Partido Socialista tem estes momentos, fragiliza. Da disputa eleitoral do Partido Socialista surge sempre
mais unidade. E não é uma unidade forjada para uma sobrevivência interior de um partido. Não é isto que nos diz a história. Em 50 anos, o Partido Socialista teve 9 líderes, o PSD teve 19. Os programas que nós apresentamos não são para nos satisfazer a nós próprios, são aqueles que entendemos uma vida boa às pessoas. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a direita, que quando está no governo a vida das pessoas piora, aquilo que acontece com o Partido Socialista é que o Partido Socialista sabe quais são os momentos de cada um expressar livremente o seu posicionamento, a sua visão de futuro, e sabe depois também quais são os momentos de nos unirmos para conseguir ter a maior expressão popular, o maior reconhecimento dos nossos cidadãos. No fundo, para quem coordenou a campanha do Pedro Nuno no Distrito de Setúbal, existem motivos bastos de satisfação, mas mais importante é que temos desde já um calendário muito exigente. Pedro Nuno Santos vai ser o líder do Partido Socialista desde sempre a ter o calendário mais rápido e apertado. Foi eleito no nosso sexta e no nosso sábado passado, vai ter congresso no dia 5, 6 e 7 de janeiro, tem eleições a 4 de fevereiro nos Açores, tem eleições a 10 de março legislativas e tem eleições provavelmente a 9 de junho europeias. Ou seja, nos próximos 5 meses Pedro Nuno Santos vai ter o seu congresso e 3 atos eleitorais. E para isto é preciso uma grande estrutura partidária. E o PS é de facto um grande partido, uma grande organização, e às vezes uma boa oportunidade para salientar isto. No momento em que os partidos são percepcionados por vezes de uma forma negativa pela generalidade das pessoas, e aqui não interessa se é o PS, se é o PCP, se é o CDS, seja que partido for, as pessoas têm que valorizar a capacidade que estes homens e mulheres têm de entregarem a uma associação pública e de se organizarem em torno de ideias para poder apresentar soluções diferentes. E as pessoas nem sempre têm noção, mas há todo um procedimento e esse procedimento é muito complexo e de facto a vida política muda de um instante para o outro. No caso, estou muito confiante de que o PS vai ter excelentes resultados, porque estou confiante que apresentará um grande programa e grandes candidatos nos 3 atos eleitorais. Bruno Dias também está connosco já em direto. Boa tarde, Bruno. Eu começava por perguntar-lhe, relativamente a este assunto das eleições internas no PS, que pode haver esta perspectiva de se Pedro Nuno Santos é um candidato visto como mais à esquerda, pode ser, em teoria, pior para o PCP por fazer mais concorrência eleitoral. Este raciocínio faz algum sentido? Olá, boa tarde. Olá, Francisco Alves Rito. Olá, André Pinotes Batista. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Eu creio que muitas vezes a agenda mediática, não é? Como se costuma dizer, aquilo que marca a atualidade nos noticiários e já nem vou falar dos comentadores e daquelas horas e horas e horas que se passa a discutir estes fenómenos e estes acontecimentos da vida político-partidária. Naturalmente isto torna-se muito interessante para algumas pessoas. Estamos a falar de pessoas que vão ser responsáveis e por estruturas e organizações que vão ser responsáveis depois por processos que vão decidir das nossas vidas, não é? Sobre o orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, para as forças de segurança, os trabalhadores e as condições das suas vidas. Portanto, tudo isto acaba por ser relevante. Agora, quando nós falamos destes campeonatos, digamos assim, importa que se trate do assunto relativamente às decisões que cada partido tem que tomar na sua organização, na sua vida interna. Eu acho que nós, umas 3 ou 4 vezes neste nosso debate, neste nosso programa, tocámos o assunto das eleições internas, nomeadamente entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro e o outro candidato que era o Daniel Adrião, mas principalmente quando a discussão era entre estas duas personalidades que passaram pelo governo, que têm tido
responsabilidades mais altas dentro do Partido Socialista, aquilo que vocês me ouviram dizer das várias vezes foi: entre um e outro venha ao PS e escolha. E isto, parecendo uma piada, e parecendo também uma verdade lá para ali, é uma espécie de regresso à terra, ou regresso aos pés na terra, para não esquecermos nunca que pode haver sempre algum sensacionalismo de alguns, não é o nosso caso aqui, pode haver algum frisson de alguns, não é o nosso caso aqui, mas até agora tratava-se daquelas coisas que até podiam dar algumas apostas entre amigos, mas daqui para a frente eu acho que vai ser fundamental a gente concentrar-se no essencial. E aquilo que o Francisco Alves Rita ainda agora colocava na pergunta sobre a concorrência e a proximidade ou o afastamento, eu acho que o mais importante é que as pessoas tenham memória e que tenham justiça. E eu, com justiça e com memória, não me esqueço que no Partido Socialista há muitas pessoas de esquerda, mesmo muitas. E algumas até são socialistas. Essas já são mais raras. A maior parte dirão que são sociais-democratas na ótica, digamos, da política económica, e o próprio André Pinotes Batista tem dito várias vezes, julgo eu até como o próprio Pedro Nuno Santos. Mas dentro destas pessoas de esquerda, genuinamente de esquerda, que gostam de ver o país a ter políticas de esquerda. E quando nós dizemos políticas de esquerda, não estamos a dizer qualquer coisa que não seja absolutamente ultraliberal, não é? Porque hoje em dia parece que o espectro político ficou com o centro tão deslocado para a direita, mas tanto, qualquer dia há quem diga que o PSD é de esquerda, e portanto de lá para cá é tudo a mesma coisa, e a linha divisória ficará algures a meio da IL. Não vou agora dispersar-me muito, mas acho que o André Pinotes Batista talvez se recorde de uma polémica muito engraçada que houve no início da legislatura, em que a IEL queria ficar exatamente no meio do hemiciclo. Lembro perfeitamente. Pronto, e estas anedotas dão vontade de rir, mas ao mesmo tempo também dão que pensar. Anedotas da vida real, das coisas que ali aconteceram. E, portanto, eu creio que o espectro político tem vindo a ganhar muita carga, muito peso, muito dinheiro e muito lixo, mais para o lado direito ultimamente. Mas isto não deve fazer esquecer que aquilo que era de direita continua a ser de direita, e aquilo que é de extrema-direita não passou a ser de direita, continua a ser extrema-direita. Dito isto, nós precisamos é de uma política de esquerda. Precisamos mesmo de uma política de esquerda. Aliás, há um realizador italiano chamado Nanni Moretti, que há uma série de anos tinha um filme em que ele próprio, Nanni Moretti, também como ator protagonista do filme, virava-se para um primeiro-ministro italiano, já não me lembro se era o Giulio Andreotti, se era o Massimo D'Alema, ou se era outro político, creio que era o Andreotti, muito indignado, virando-se para o primeiro-ministro que era do Partido Socialista, a dizer: epá, diz qualquer coisa de esquerda. Diz qualquer coisa de esquerda. E o homem nunca mais dizia qualquer coisa de esquerda. Ora, eu acho que o nosso problema, enquanto país, neste momento em Portugal, o nosso problema é outro. É, para além de dizerem qualquer coisa de esquerda, claro, nisso são bons, reconheça-se, para além de dizerem coisas de esquerda, é preciso passar à prática e que se faça alguma coisa de esquerda, e há um Partido Socialista, e o mesmo Pedro Nuno Santos, que foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares em 2015 e foi até 2019, salvo erro, esteve envolvido no debate e no trabalho na Assembleia da República com os vários partidos, nomeadamente com o meu. E é a mesma pessoa que em 2015 e 2016 dizia coisas muito justas. Estou-me a lembrar de um caso em particular que acompanhei mais de perto, como sabem, que é o caso da TAP. E o André Pinotes Batista também acompanhou na altura essa discussão. As coisas justíssimas que eram ditas pelo Pedro Nuno Santos, numa certa correlação de forças, nomeadamente com o PCP com mais força, não é?
o espectro político à esquerda do PS com mais força, nomeadamente o PCP e a CDU, tinha outras condições de influenciar, sem maioria absoluta do PS, e a dada altura, noutro contexto, já com outra margem de manobra, com maioria absoluta nomeadamente, dizia exatamente o contrário, a defender a privatização da TAP. O que é que isto quer dizer? E vou terminar com esta Sim, ideia. Bruno, pedia-lhe que concluísse para falarmos um pouco mais ainda sobre este tema, mas com certeza. Noutros aspectos. Termino só dizendo isto. Seja Pedro Nuno Santos, seja José Luís Carneiro, não colocando aqui a questão apenas no individual, o André Pinotes Batista tem toda a razão quando fala da questão das estruturas e da organização partidária. Bom, no meu partido então, como calculam, eu dou muito valor a esse tema, porque nós temos mesmo a questão do trabalho coletivo e do coletivo partidário como questão central até no plano político. Agora, as questões dos políticos e dos partidos valem tendo em conta a própria circunstância e a correlação de forças. E, portanto, o Pedro Nuno Santos será mais à esquerda quanto mais força tiver o PCP. E com isto calmo. André Pinotes Batista, sem prejuízo de fazer algum comentário ao que aqui foi dito por Bruno Dias, eu ia colocar-lhe duas questões e apesar de ser duas, ou mesmo por serem duas, pedia-lhe que fosse o mais rápido possível nas respostas. A primeira é se encontra alguma explicação para Pedro Nuno Santos não ter vencido em Palmela e Alcochete, e se estas duas conselheiras têm algo em comum que possa ajudar a explicar. E, em segundo lugar, a questão que se coloca agora é saber se o PS está mais forte ou mais fraco com esta mudança de liderança, e eu colocava-lhe, próximo disto, esta questão que ainda ontem também estava em voga nas televisões e que eu gostava de ouvir aqui numa perspectiva mais regional, sendo que a teoria diz que para ganhar eleições, pelo menos com largas maiorias, o PS precisa de ir mais à direita buscar votos, sendo Pedro Nuno Santos apontado como a esquerda do partido. Isto é difícil de conjugar aqui as duas coisas? André Pinotes Batista. André? Agora sim, André, tinha o microfone desligado. Bom, parece que não será só o microfone. Sendo assim, eu vou colocar primeiro uma outra pergunta que tinha aqui para fazer ao Bruno Dias, ainda dentro deste assunto, digamos assim, da nova liderança do PS, e depois já vimos se o André Pinotes Batista consegue fazer-se ouvir. Muito bem. Bruno, a pergunta que lhe queria fazer era esta. Com esta eleição também no PS, nestas legislativas, vamos ter a esmagadora maioria dos partidos com líderes novos, no sentido que é a estreia em eleições para a Assembleia da República, incluindo o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda também tem uma nova liderança, o PSD também... Desculpa, não sei se já me conseguem ouvir. Agora conseguimos ouvir perfeitamente. Peço desculpa, tive aqui um problema com o meu... Nesse caso... Então, nesse caso eu respondo às questões que eu ouvias muito bem. Eu ouvias muito bem. Bem, primeiro sobre a questão de Palmela e Alcochete, porque é que o Pedro não ganhou, a primeira resposta é porque isto é uma democracia, não é? O Pedro Nuno venceu em 11 das 13 concelhias, venceu em 33 das 37 secções, mas vá lá. Os militantes de Palmela dividiram-se muito do ponto de vista da expressão da sua vontade, de tal maneira que ficou qualquer coisa como 51-49. E em Alcochete ficou 60-40. É absolutamente normal que em estruturas mais pequenas existam pessoas que identificaram em Pedro Nuno Santos o candidato que melhor defenderá o PS neste momento, e veja já a segunda questão das forças das lideranças, das esquerdas e das direitas, e em Alcochete a mesma coisa, nenhum drama. Aliás, o que é estranho para mim no sentido positivo, é o facto de Pedro Nuno Santos ter conseguido mesmo ganhar 11 das 13 e 33 das 37 secções de voto. De qualquer forma, os nossos camaradas de Palmela e de Alcochete estão tão camaradas por terem votado de uma maneira ou de outra, seja ali ou seja no outro lado qualquer. Não há nenhuma explicação particular, é assim que as coisas funcionam em democracia. Sobre a liderança ser mais forte ou mais fraca, eu acho que, bem, eu vou usar uma expressão que tem estado muito em voga ultimamente, e até por uma polémica estéril em torno de uma coisa que António Guterres disse sobre o conflito israelo-palestiniano.
A liderança de Pedro Nuno não surge no vácuo. A necessidade de eleger um líder do Partido Socialista veio de uma grande crise que levou a que, após um conjunto de diligências que ainda apuraremos as verdadeiras razões, levaram a que António Costa apresentasse a sua demissão. Pedro Nuno Santos teve 33 dias, e José Luís Carneiro também, para fazer esta campanha. Eu já aqui aludi no início ao apertado calendário que ambos têm. A liderança de Pedro Nuno Santos é muito mais forte do que o vazio que estava no instante antes dele. Ninguém tenha dúvidas disto. E ontem foi muito importante ver a cumplicidade entre António Costa e Pedro Nuno Santos, que, estou certo, vai ter materialização concreta no decurso das próximas campanhas e no decurso dos próximos desafios. Portanto, acho que uma liderança de Pedro Nuno Santos, na forma como surgiu, tornou o partido mais forte. Finalmente, sobre a questão do posicionamento da esquerda e da direita, eu cada vez mais tenho dúvidas que os partidos do centro-esquerda se definam assim. Eu dou um exemplo. Muita gente, talvez algumas das pessoas que nos estão a ouvir, defendem o Bloco Central como solução. É muito comum, eu insisto há muitos anos, acho que é uma questão geracional, como se as pessoas fizessem um exercício de redução do PS e do PSD, dizendo o seguinte: bem, se eu pudesse ter o melhor do PS e o melhor do PSD, se nós pudéssemos ter numas linhas, aproveitar umas coisas de uns e umas coisas... As pessoas muitas vezes nem compreendem que este conforto que vão à procura, esta estabilidade que vão à procura, era o fim da nossa democracia. No momento em que deixar de haver tese e antitese, deixará de haver síntese. E quando tivermos um governo de centrão, um acordo de centrão, um líder do PS de centrão, um líder do PSD de centrão, eles vão se sobrepor e um deles deixa de existir. Olha, aconteceu isso com o Rui Rio e António Costa. Estou convencido que o Rui Rio foi dos melhores líderes que o PSD teve e, no entanto, era tão parecido com António Costa numa determinada dimensão que não havia espaço para ele existir. Eu tenho muitas dúvidas com esta questão do encostar à direita do PS para ganhar votos por dois motivos. Primeiro, eu não acredito que a direita queira votar no Partido Socialista. É a primeira questão de todas. As sondagens que saíram, e eu hoje estou muito mais à vontade para dizer isso porque já não estou a interferir com a decisão de nenhum militante, as sondagens que saíam, que apontavam José Luís Carneiro por ser mais à direita, e até no Observador aparecia num eixo, que até não fazia justiça ao José Luís, que não merece ser posicionado à direita económica e como conservador, que era como lá estava. É mesmo caso para dizer que a direita estava muito empenhada em eleger o candidato que lhes dava jeito. E José Luís Carneiro, nesse aspecto, dava jeito à direita. Ora, se dá jeito à direita, não dá jeito ao Partido Socialista. E, portanto, tenho que criticar o José Luís Carneiro, que não teve culpa de instrumentalização, ou nas palavras de Carlos César, da apologética que a direita lhe montou. Nós, no Partido Socialista, como Partido Social-Democrata de centro-esquerda, nós temos mesmo vontade de ter um líder que seja social-democrata de centro-esquerda. E essa ideia, estes alertas, estes avisos, desconfiem muito dos comentadores que na televisão vão dizendo, bem, a direita não gosta do Pedro Nuno Santos, pois a gente não elegeu o Pedro Nuno Santos para a direita gostar. Elegemos porque acreditamos que o Pedro Nuno Santos defende os interesses do povo e mais, que o povo gosta do Pedro Nuno Santos. Enfim, vamos ter que discutir estas lideranças. Finalizo. Sim, vamos ver a questão das lideranças e peço desde já desculpa ao André Pinotes Batista se por acaso não lhe colocar a mesma pergunta. Tinha colocado as outras duas e era para ver se ainda podíamos passar aos outros temas. Bruno Dias, a pergunta que lhe tinha feito era: a esmagadora maioria dos partidos, quase todos, têm lideranças novas que se vão estrear em legislativas. Que diferença é que isso faz? E no caso do PCP, o que é que espera também com esse novo aspecto de ter uma liderança nova? Paulo Raimundo, que sucedeu Jerónimo de Sousa. Essa questão das, digamos assim, das mudanças geracionais que o Francisco Alves Rito está a colocar, eu creio que é muito interessante, porque tem um certo simbolismo que nestas eleições de março quer o Partido Comunista Português, quer o Partido Socialista, quer de resto também o Bloco de Esquerda, têm líderes partidários nascidos
no pós-25 de Abril. O Paulo Raimundo nasceu em 76, o Pedro Nuno Santos em 77, salvo erro. Sim, é isso mesmo. A Mariana Mortágua nasceu também uns anos mais tarde. E isto, como eu digo, tem uma questão simbólica, porque nós não estamos a falar de pessoas, nenhuma delas, que ignore ou que não tenha um profundo conhecimento. Conhecimento tem todos, pois a questão é como é que cada um lida com aquilo que sabe, sobre a história e sobre a vida concreta deste país, no tempo da ditadura fascista, não é, de Salazar e Caetano. Agora a questão é, estamos perante uma outra geração. Estamos perante uma outra geração de dirigentes políticos, e no caso, agora não vou comentar os dos outros, vou comentar isto é, vou referir o meu, o meu partido, o meu secretário-geral, e em que se notou de uma forma particular uma coisa para já que era natural, tem a ver com uma outra energia e uma outra capacidade de intervenção do ponto de vista da lei da vida, não é? Porque o meu camarada Jerónimo de Sousa, muita pedalada tem ele, e ainda hoje de manhã o vi lá no partido, e continua em grande andamento, mas quero dizer, o Paulo Raimundo veio trazer, digamos, um novo fôlego e novas andanças a este nosso trabalho e à nossa presença no terreno, e de facto incansáveis são os dois, mas neste momento essa presença no terreno, aliás um tema que nós iremos falar daqui a pouco, se pudermos, que tem a ver com a questão de trabalhadores de outros países em Portugal, etc. Tem havido esse contacto, essa presença. Por outro lado, há aqui também um aspecto que eu julgo que é também, pode ser interessante, que é a identificação, a forma como nós vemos e ouvimos estes dirigentes políticos, seja de partido forem, do ponto de vista geracional, dentro daquela geração há outra ligação, há outra identificação, há o contacto e o encontro relativamente a uma abrangência que se torna maior, não é? Porque continuamos a contar e a falar e a ouvir aqueles que têm mais idade, seja os que estão nos nossos partidos, seja os que estão fora dos partidos e da política, mas que têm uma palavra a dizer e que têm uma voz que tem de ser ouvida, desde os mais velhos até aos mais novos, e eu creio que mesmo pessoas que, independentemente da sua idade, mas principalmente por força da sua própria experiência de vida, que experiência tiveram, que vivências tiveram, com o que é que têm feito, não é? Do ponto de vista das suas lutas, da sua intervenção, da sua participação enquanto dirigentes e ativistas, não é? Deste trabalho e desta ação política, eu creio que isso fará sempre a diferença, mas como eu digo, o coletivo em que nos inserimos é sempre mais que o somatório dos indivíduos, mas o indivíduo naturalmente depois é algo que marca a sua diferença neste conjunto em que estamos. Falando do meu partido, podem crer que é assim. André Pinotes Batista, passando também a bola para o seu lado, ainda relativamente a este tema, mas pedindo-lhe que fosse muito rápido, eu junto um outro que também se conjuga, tem tudo a ver com as próximas eleições. Está na forja a coligação PSD-CDS-PP, penso que já só falta pouco mais do que ser anunciada publicamente. Isto na perspectiva do PS e da democracia, o que é que lhe diz? Ora, nós não somos comentadores políticos. Se fôssemos, eu apontaria o gravíssimo erro que é o PSD e o CDS juntarem-se para reavivar ainda mais a memória do que foi o Pedro Passos Coelho com o Portas. Mas pronto, como não sou comentador político, vou repetir exatamente a mesma ideia, mas de outro ângulo, que é, talvez seja bom que façam isso, porque se a motivação que têm, em rigor, é apenas para tentarem eleger mais 2 ou 3 deputados por causa do método de ontem e a forma como ele funciona, e isso merecia um debate no outro dia, que não hoje, porque em rigor a única coisa que interessa ao PSD ressuscitar o CDS é ver se consegue numa negociação de secretaria mais 1 ou 2 deputados, o que é legítimo dentro das regras, mas não vamos enganar as pessoas.
A verdade é que pode ser muito importante que um PSD que não diz ao que vem, nem sobre o aeroporto é capaz de dizer o que é que decidirá, poder pelo menos ir a votos sabendo com quem é que vai coligado. Mas mesmo assim eu temo mesmo assim, e o futuro espero que não me dê razão, eu acho que o PSD nem nas coligações nos vai dizer a verdade. Portanto, eu fico perplexo, chamar a atenção das pessoas. Uma coisa é fazer apelos ao voto útil, uma coisa é montar cenários para fazer apelo ao voto útil, outra coisa é exigir que as forças políticas digam ao que é que vêm. E, por respeito ao facto de Nuno Carvalho não estar aqui hoje, eu não vou desenvolver muito mais, porque podia parecer um oportunismo meu não estando aqui um interlocutor do PSD, mas é importante que exijam a todos os partidos que digam ao que é que vêm. Muito mais do que a maledicência sobre o líder A ou o líder B, se o Pedro Nuno fez bem a barba, ou se o Paulo Raimundo está melhor ou pior do que o secretário-geral anterior, ou se a Mariana Mortágua ou a Joana Mortágua são gêmeas ou deixam. Não se percam no acessório. E esta coligação tem uma vantagem: recordar que Passos Coelho e Paulo Portas fizeram mal aos portugueses e prejudicaram a vida deles. E, portanto, eu espero, sinceramente, que ela seja selada rapidamente. Esta coligação e outras existirão. A coligação que aí vem é do mais radical que Portugal já viu. E isto é algo que pode o PSD vir-se a arrepender amargamente no futuro. Bruno Dias, como é que vê também, pelo seu lado, esta coligação que estará para ser anunciada entre PSD e CDS-PP, e acrescentava também já um outro tema para arrumarmos, digamos assim, com os temas mais diretamente relacionados com a situação política e com as eleições. A entrevista recente de Rui Rio ao Jornal de Notícias, o antigo líder do PSD arrasou o Ministério Público e defendeu mesmo que a Procuradora-Geral da República devia demitir-se. Que comentário é que lhe merece esta reflexão de Rui Rio também? Sim, ora bem, eu devo dizer que não nos surpreende a nós, não é? Nenhum de nós ficará surpreendido com essa posição de Rui Rio relativamente ao Ministério Público. Aliás, eu creio que se for alguma alteração, será quando muito para acrescentar um bocadinho mais, não é? Como se costuma dizer, carregar nas tintas, relativamente às coisas que ele próprio foi afirmando nos últimos tempos, em particular, se bem nos lembramos, quando se verificaram aquelas buscas, quer a sedes do PSD, quer a própria residência do Rui Rio, etc., em que nós também manifestámos, quer dizer, o meu partido, manifestámos a preocupação quanto à necessidade de que rapidamente as coisas se esclarecessem, e que nós, nem nessa altura, nem agora mais recentemente com a chamada Operação Influencer e com as buscas em São Bento, no gabinete do Primeiro-Ministro, etc., e as investigações que vieram a público, nem numa altura nem na outra, nós quisemos, ou queremos, ou consideramos que se deve fazer avaliações de caráter político, porque é disso que se trata, avaliações de caráter político, com implicações para a própria arquitetura e orgânica do Ministério Público, o funcionamento da Justiça em função de casos concretos, seja no caso do Rui Rio, seja no caso de António Costa. Bem me lembro que há umas semanas, umas semanas atrás, aqui no nosso debate, eu tive a ocasião de dizer: há de haver uma altura em que a avaliação terá de ser feita, a reflexão terá de ser feita, e as questões sobre o funcionamento da justiça, não aquela ideia mais geral e abstrata de que a justiça é isto ou aquilo, mas no concreto quais são as opções de política de justiça, digamos, se colocam, e aí, certamente, todos nós teremos alguma coisa para dizer. E agora perdemos o contacto com Bruno Dias, creio que momentaneamente. André Pinotes Batista, pedi-lhe então também que nos dissesse como é que recebeu esta entrevista de Rui Rio, tendo em conta a forma como tem sido crítica para com o processo da Operação Influencer e até com a posição do Presidente da República. Imagino que tenha gostado de ouvir o ex-líder do PSD a fazer estas afirmações. Quer dizer,
eles gostam, na verdade, eles gostam Bruno muito de Dias, ouvir uns aos outros. Bruno Dias está a continuar, mas houve aqui um corte e não só viu uma parte do que disse, só retomou Sim. agora. Tudo bem. Mas Então, pedia-lhe que fizesse o encerramento, digamos assim, por esta relativamente vez. à questão do PSD e do CDS e essa coligação que eles estão a preparar-se para anunciar, é um dado interessante, porque a última vez que houve uma coligação PSD-CDS, eles foram corridos, e foram corridos porquê? Porque eles ficaram em primeiro lugar, portanto, teoricamente ganharam as eleições, mas depois apareceu um senhor que tinha sido deputado constituinte, que era secretário-geral do PCP, e disse: com este enquadramento, para a eleição de deputados, o PS só não será governo se não quiser. E assim toda a gente ficou Foi a perceber. Jerónimo de Sousa. Nós não elegemos primeiros ministros, mas sim deputados. E o Bruno Dias já teve a oportunidade podem-se coligar e ser derrotados outra vez. O Bruno Dias já teve a oportunidade de recordar isso aqui no nosso programa algumas vezes. André Pinotes Batista, não sei se ouviu a pergunta que lhe coloquei antes deste encerramento de Bruno Dias, antes deste final. Não temos André Pinotes Batista connosco novamente. Espero que seja apenas por momentos, de forma que vou novamente perguntar a Bruno Dias. E já relativamente ao último assunto que tínhamos na agenda para hoje, o ataque armado por motivos racistas a imigrantes em Setúbal, nas praias do Sado, que na noite do dia 5 de novembro resultou no assassinato... Eu penso que agora já me consigo ouvir, peço desculpa. Sim, agora perfeitamente. Isto é um defeito que o meu equipamento, eu estou-vos a ouvir na perfeição e isto às vezes desliga-se por ser Wi-Fi. Mas só isso, por ser wireless, aliás. Eu ouvi perfeitamente a sua questão sobre o Rui Rio e talvez até surpreende um bocadinho o meu posicionamento neste aspecto. É dos raríssimos assuntos nos quais eu concordo mais com aquilo que foi o posicionamento do Rui Rio do que o posicionamento do meu próprio partido, e eu explico porquê. O Bruno aludiu aqui, com rigor, àquilo que foi a nossa opinião generalizada quando foi das buscas à sede nacional do PSD. Mas é preciso dizer o seguinte: Rui Rio foi um líder que, ainda antes desta questão das buscas à sede do PSD ou da Operação Influencer, não é isso que me contenta, foi alguém que falou sobre a necessidade de haver uma reforma do Ministério Público. E António Costa refutou sempre essa alteração, dizendo que a autonomia não podia ser posta em causa. Mas eu nunca interpretei que a postura do Rui Rio fosse limitar a autonomia, era de introduzir alguma ordem naquilo. Nossa justiça não é, eu peço desculpa, o que eu vou dizer é muito violento, mas não confunda a justiça com os seus intervenientes, mas os intervenientes da nossa justiça não são sindicatos como deviam. O sindicato que os representa, por vezes, tem posições que não são de defesa dos trabalhadores, nem são de defesa dos procuradores ou dos magistrados, são de interferência em processos, e as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de falar em Portugal sobre, nomeadamente quem está em corpos políticos, têm receio do que vão dizer, têm receio de ter uma escuta, têm receio de serem indiciadas, de serem incriminadas, e hoje em dia nós vivemos uma sociedade onde o simples facto de alguém ser constituído arguido é quase uma sentença de morte política. E aquilo que nós vimos com João Galamba, e não interessa o que é que achamos de João Galamba, interessa o que é que nós achamos sobre a democracia, que teve 4 anos a ser escutado, 82 mil interseções, isto tem de inquietar qualquer cidadão. E se fosse uma pessoa do PCP, do CDS, do PSD, ou do Chega que fosse, a estar a ser ouvida durante 4 anos, 88 mil chamadas, isto é uma coisa que roça outros tempos. E as pessoas têm medo de falar, e Rui Rio nunca teve. E este é o único, e eu espero que isto talvez um dia seja usado contra mim, ainda bem. Se um dia isto for usado contra mim, eu ficarei orgulhoso disso. Será a única posição em que eu concordava mais com o Rui Rio do que com o meu próprio líder, António Costa, que também aproveito hoje para agradecer o muito que deixou pelo Partido Socialista, com esta discordância, porque o Partido Socialista também é isto, deixar-lhe um muito obrigado por tudo o resto que foi tanto que deu ao PS. Bruno Dias, e passamos então agora ao tema que já estava a introduzir, penso que apanhou a pergunta, é a questão do ataque que também teve motivações racistas. Eu próprio, enquanto jornalista, tive a oportunidade de confirmar isso, através de fonte próxima do Ministério Público. O caso está no Tribunal de Setúbal.
essa não foi a única motivação, há também um motivo fútil, que é a alegada importunação da mãe dos dois irmãos atacantes por cidadãos de nacionalidade indiana, mas o racismo ou a xenofobia são também uma das motivações, porque os atacantes queriam fazer ver aos restantes membros da comunidade de indianos na zona das Praias do Sado que teriam que ter cuidado. E então o que lhe queria dizer é, o que lhe queria perguntar é, para si, que preocupações é que este episódio lhe suscita? Principalmente, vou dizer-vos assim, principalmente suscita-me a preocupação de observar que este facto não teve, digamos, a notícia, não foi notícia como eu imagino. Imaginem que era ao contrário. É isto que eu, no fundo é aqui que eu quero chegar. Imaginem que havia um cidadão indiano, trabalhador da agricultura, que pegava numa caçadeira, passava junto à janela de uma casa de uma pessoa e assassinava um rapaz português de 29 anos. Imaginem o que é que iam ser as notícias em Portugal daí para a frente. E pensem, eu não quero estar a fazer afirmações taxativas, porque pode-me ter escapado alguma coisa das notícias em Portugal. Pode-me ter escapado, digo assim que é para não errar. Mas não estou a ver que tenha havido o clamor público, a indignação, a revolta, nem sequer a tristeza e a mágoa de certos editorialistas, comentadores, a falar de uma coisa que aconteceu aqui nas nossas fronteiras, aqui à nossa porta, em que há um assassinato racista, porque é disso que se trata, em que estes acontecimentos não acontecem. Olha, volto a usar também a mesma expressão do António Guterres que o André Pinotes Batista usou há bocado. Estas coisas não acontecem no vácuo. Há uma coisa, chamemos assim, há um caldo de cultura, há um contexto, há uma linguagem dominante, há um discurso dominante que está, pelos vistos, a normalizar o ódio. E quero dizer isto para que a gente não se esqueça: racismo não é opinião, é crime. E, portanto, eu não queria deixar de dizer aqui que há um jovem chamado Gurpreet Singh é o nome dele, de 29 anos, que foi assassinado por um racista em Portugal, aqui na nossa região, ainda por cima. Podia ser noutra região, foi na nossa. E isto é algo que preocupa, é algo que nos revolta, é algo que nos indigna, mas acima de tudo é algo que nos deve fazer exigir uma resposta muito eficaz, para que, se hoje já estamos a ver isto, e as reações e as respostas nos fazem levantar as sobrancelhas, pelo menos a mim, até para não estar a dizer que nos devem fazer arrepiar um bocado, esta indiferença e esta falta de tudo, para não estar agora a alongar-me, mas há quem diga, depois um dia diremos que é tarde demais. Aquele poema do Brecht, não é? Ou atribuído ao Brecht, não é? Agora levam-me a mim e já é tarde. Eu queria chamar a atenção de todos para que não se diga um dia que depois já é tarde demais. André Pinotes Batista, e pela sua parte também sobre este caso. Antes de mais, eu queria agradecer ao Bruno ter trazido este tema à discussão, porque, como eu já aqui uma vez disse, nós tentamos consensualizar os temas que vêm, e eu confesso que no meio da vertigem que tem sido os últimos dias, tinha-me escapado isto não me pode escapar, e portanto, Bruno, obrigado por teres chamado a atenção. Os nossos ouvintes não terão esta consciência, mas eu tenho uma relação muito íntima, e raramente eu digo eu, mas neste caso tem que mesmo ser eu, porque é um testemunho pessoal. Tenho uma relação muito íntima com a comunidade do Bangladesh e da Índia no Barranco, e tendo identificado no Parlamento uma força racista e xenófoba, que é o Chega,
tantas vezes diabolizar esta comunidade. Dê-me ao cuidado de, nas várias visitas que os deputados do PS fizeram aos postos territoriais da GNR e as quadras da PSP pelo distrito, fazer sempre uma pergunta. Existem problemas com esta comunidade? Porque no Parlamento nós ouvimos o deputado Bruno Nunes, por exemplo, ficou muito indignado de lhe dizer que ele estava a fazer uma intervenção racista, porque ele estava com um recorte de jornal com pessoas da ascendência Bangladesh ou da Índia, agora porque relevante, explicar os crimes que eles cometiam, e não é verdade. Eu corri em todas as quadras da PSP, em todos os postos territoriais, perguntei, e é preciso desmistificar isto. Estas pessoas são muito mais vítimas de tráficos de humanos e de explorações laborais e de falta de condições de habitação, e até vítimas de racismo, do que fazem seja o que for contra seja quem for. E aqui o Singh, que é o nome do jovem que foi assassinado com um tiro de caçadeira, se os seres humanos todos têm, sejam de que ascendência forem, a possibilidade de fazer coisas bondosas, mas também coisas maldosas, pergunta que o Bruno Dias colocou é mesmo essencial. E se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário, havia um clamor nas redes sociais, fosse verdade ou fosse mentira, que esta comunidade era problemática. Como eu aqui já expliquei, é mentira, é falso. Mas além das questões de serem problemáticos ou não serem problemáticos, nós estamos a discutir isto hoje, num dia em que o Observatório de Migrações... Para terminar, André, tem que ser em 10 segundos, sim. Em 10 segundos. O relatório de estatística anual para a integração, para quem vier com questões económicas, fiquem só a saber o seguinte: contribuições para a segurança social por parte de estrangeiros foram de 1.861 milhões. O saldo é de 1,6 milhões de euros. Obrigado, André Tenham Pinotes. só esta consciência. Obrigado, André Pinotes Batista, e também Bruno Dias. Despeço-me e informo os ouvintes que o programa A Semana Política vai fazer aqui uma pausa de 2 semanas, porque as próximas segundas-feiras são precisamente o dia de Natal e o dia de Ano Novo. Voltamos no dia 8 de janeiro. Umas boas festas para todos. Até à próxima. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.